A renda fixa já era. Eu acho que isso já não deve ser mais novidade para você. Já é um consenso de que os juros baixaram. Hoje em dia a renda fixa rende cada vez menos e esse é um cenário que definitivamente não deve mudar, pelo menos no curto prazo. Né? O que é ótimo para o país, é ótimo para o Brasil, mas significa que você está ganhando pouco, seja de capital, está rendendo pouco na renda fixa, seja no Tesouro Direto ou qualquer outro título, qualquer forma de renda fixa. Né? Qual que é o problema disso? Qual que é o grande problema? O grande problema disso é que a rentabilidade é algo fundamental nos juros compostos ao longo do tempo para você acumular capital. Então deixa eu te dar um exemplo prático. Se você investir hoje R$10.000, rendendo 0,5% ao mês, durante 20 anos, você só vai acumular R$33.000 em 20 anos. Agora, se você investir R$10.000 hoje e conseguir 2% ao mês durante 20 anos, você vai acumular R$1.158.000. Ou seja, a diferença entre você não acumular quase nada e de você virar um milionário. Né? Ou seja, a diferença é brutal. Por isso que os brasileiros estão sendo forçados a sair da renda fixa e ir para a renda variável, que é bom porque gira dinheiro, está colocando dinheiro no mercado, na economia, né? Mas isso existe uma grande diferença, que é o seguinte: na renda fixa era fácil, você ia lá, comprava o Tesouro Direto, investia de alguma outra forma, um fundo ou algum título diferente, mas você era só colocar e pronto. Né? Agora, quando vai para a renda variável, você tem que entender, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você for investir na bolsa ou em mercado de forex, qualquer outro mercado, e você não souber o que você está fazendo, você não só corre o risco de não ter uma alta rentabilidade, como você corre o risco de perder dinheiro. Né? Então, ou seja, mudou completamente. E caso você não tenha se adaptado ainda, você precisa se adaptar a essa nova realidade, que você tem que sair da renda fixa e ir para a renda variável, e que na renda variável o jogo é outro, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai perder dinheiro. Mas a excelente notícia é que você souber o que você está fazendo, você pode ter uma rentabilidade alta, como eu falei, como eu dei no exemplo, e com isso você pode multiplicar seu capital, pode viver de renda, pode viver do mercado, você pode buscar isso tudo na renda variável. Né? Talvez antes eu dei um exemplo aqui de 20 anos, mas isso é só um exemplo, é só para você pegar e entender o contexto. Né? Então, mas Marcelo, você está falando isso, tá, mas qual a solução? Então, como eu invisto melhor? Né? Existem várias soluções dentro de renda variável, existem muitos mercados, muitas estratégias, muitas metodologias. O que eu faço, o que eu considero que tem de melhor, é o que eu chamo de investimento quantitativo. Mas pensando um pouco, onde é que é isso? Na verdade, investimento quantitativo é só um tipo de estratégia de mercado, onde a gente estuda o mercado, faz estudo estatístico, descobre comportamentos de mercado que se repetem, a gente investe utilizando essas estratégias, ou seja, por algo testado e comprovado. A gente não faz simplesmente uma análise, eu acho que o setor bancário vai ser beneficiado por esse novo governo, então eu vou comprar ações de banco. Não, a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente trabalha com estatística, com esses critérios. Eu teria, por exemplo, essas ações das minhas carteiras, ou teria feito essa e essa operação no curto prazo, quanto eu teria ganhado, quanto eu teria perdido, quanto eu teria acumulado. Ou seja, a gente toma a decisão sempre baseado em dados estatísticos, algo que a gente consegue comprovadamente ver que funciona. Né? Então eu faço isso basicamente de 4 formas. Então vamos lá, forma número 1, carteira de ações. Então eu vou colocar 4, não é necessariamente do pior para o melhor ou vice-versa, simplesmente uma sequência, tá? Carteira de ações, a gente pode fazer carteira de ações de forma quantitativa, ou seja, a gente pode estudar uma série de critérios fundamentalistas e técnicos para selecionar quais são as melhores ações, por exemplo, para ter na nossa carteira para o próximo trimestre. Por exemplo, a cada 3 meses a gente revisa esses dados, revisa esses estudos e a gente define quais são, sei lá, 5, as 8, as 10 ações que a gente vai ter na nossa carteira. Ou seja, você não tenta prever o futuro, você tenta
usar estudos que comprovadamente selecionaram ações que têm um retorno acima da média, tá? Mesma coisa, você pode fazer a mesma coisa com carteira de ETFs. ETFs são fundos de ações negociados na bolsa. Principalmente se você fizer isso fora do Brasil, que inclusive eu recomendo que as pessoas tenham pelo menos 50% do seu patrimônio em moeda forte, em dólar. E com isso, investindo através de ETFs, por exemplo, na Bolsa de Nova York, você consegue fazer da mesma forma como eu falei da carteira de ações, mas você pode fazer uma carteira de ETFs, que pode ter, por exemplo, ETFs de ouro, ETFs de tesouro americano, ETF de Brasil, ETF de Suíça, de Europa, de ações nos Estados Unidos, ou seja, da bolsa de determinado país, ou seja, você consegue investir de uma forma completamente global e todos os estudos, todas as estatísticas vão te determinar, por exemplo, todos os meses, quais são os 5 ETFs que você deve ter em carteira. Porque, por exemplo, acontece uma crise, a estratégia automaticamente vai migrar, por exemplo, o seu dinheiro para ETFs de tesouro, ETFs de ouro, ou seja, ativos que se valorizam durante uma crise. Já enquanto o mercado está crescendo, automaticamente a estratégia, de acordo com os estudos, vai apontar para você estar posicionado em ações nos países que estão indo bem, seja eles qual for, né? Ou seja, você consegue investir de uma forma dinâmica, mas tudo baseado em estudos, sem você ter que ficar adivinhando o futuro ou tomando decisões. A estratégia, os estudos te apontam o que você deve fazer, né? Então a gente só deve se concentrar em prestar atenção nesses estudos. Terceira forma, robôs investidores. Também, todas as soluções que eu estou apresentando aqui são quantitativas, né? O robô, a ideia é a mesma coisa, a gente vai estudar um padrão de mercado, tá? Que se repete constantemente. Por exemplo, no caso da Bolsa de Valores, quando a Bolsa cai, depois disso ela tende a subir. A bolsa sempre tende a, quando começa a cair, ativa vários estoques no mercado, as pessoas começam a ficar com medo, começam a vender, e aí tem um movimento certo exagerado de baixa, e aí quando se vê, não fizeram um drama demais, aí a estratégia compra, faz um estudo para medir isso, compra automaticamente no mercado com robôs, e aí então o mercado tende a fazer um repique, você vende depois desse repique. Tem estratégias de seguidores de tendência, quando o mercado começa a subir, ele compra para ir junto com o mercado, entre outras estratégias também mais complexas, né? Então, e você pode fazer isso, que são as opções 3 e 4, basicamente no mercado de ações, na bolsa, quanto no mercado de Forex, commodities, que é o mercado cambial, moeda e commodities, né? Então, basicamente, essas são as 4 principais formas de investimentos quantitativos. O que eu tenho visto é que os investimentos quantitativos têm apresentado resultados melhores do que a imensa maioria das outras metodologias tradicionais de investimentos, né? É o que realmente tem trazido mais retorno, com mais consistência e menor risco, né? Ou seja, você junta o melhor dos mundos, que é um retorno maior com menos risco no mercado, né? Então são estratégias que têm sido extremamente eficientes e o melhor, né? Você faz isso ou de forma 100% automatizada com robôs, quando é trading de curto prazo, ou quando é carteira de ações ou ETFs, aí basta uma vez por mês ou a cada trimestre você ajustar aí a sua carteira, mas tudo baseado em estudos. Como eu falei, isso é muito importante, você ter estratégias que comprovadamente têm funcionado de fato e não investir simplesmente baseado em esperança. Tá legal? Então, deixa aí o seu comentário, qual a sua solução, qual a solução que você tem buscado para o fato de que a renda fixa já era, você está tendo que ir para a renda variável, qual que é a solução que você está buscando para os seus investimentos, que eu quero saber. Tá legal? Também não deixe de curtir, comentar, compartilhar e marcar aí para você sempre receber os novos vídeos aqui do Investidor de Sucesso. Então, um grande abraço e até a próxima.